Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, uma excelente quarta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias desse mercado da bola do Flamengo, né? Saídas, chegadas e uma possível saída de Pedro. Fonte Mauro César. É isso mesmo. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí com essas notícias. Agora, PVC, uma notícia que foi divulgada hoje aqui pelo All Sport, pelo Mauro César Pereira, sobre o Pedro e que está chamando atenção aí nas redes sociais, está repercutindo bastante, de que o Flamengo poderia abrir mão do Pedro e esperar por uma proposta. A matéria que ele traz diz que o Flamengo gostaria de receber uma boa proposta pelo Pedro e que o centroavante, que voltou de lesão, né, depois que ele ficou um longo tempo aí em recuperação, vai ser negociado caso apareça um clube interessado em pagar uma bela quantia, é verdade, pelos gols do atacante. E pode parecer estranho, né, porque é um jogador que é tido como fundamental no Flamengo, mas que neste momento ele não tem sido pelo menos titular, né? Então essa matéria fala: por mais estranho que pareça, a ideia seria abrir mão do artilheiro e buscar um novo 9 com outro perfil, mais intenso e participativo nos momentos em que o time não tem a bola. Contudo, nenhum clube manifestou interesse ainda em tirá-lo do Flamengo. PVC, dá para abrir mão do Pedro? Porque o Pedro, ele não tem sido titular, é verdade. O Felipe Luiz vem batendo nesta tecla em relação à intensidade, que ele ainda não está no auge de sua forma física e que para o time que o Felipe Luiz gosta de ter em campo, de mandar a campo, essa característica é muito necessária, mas é talvez o principal camisa 9 do país. Como você vê isso? Tem que ter proposta. Primeiro tem que ter proposta. Se você tiver uma proposta de 10 milhões de euros, você não negocia. Por que proposta? Proposta da onde? Proposta de quanto? Eu acho que você chegar ao entendimento de que o perfil do que o Felipe Luiz deseja é diferente de teu Pedro, ok, mas ele jogou sem centroavante, o jogo fundamental, e fez falta o centroavante veloz. Não fez falta o Pedro por não colocar, por não se dedicar ao trabalho defensivo. Fez falta o Pedro porque era uma opção para você lançar uma bola mais alta, tentar dominar e trazer o time para frente. Embora eu acho que o centroavante ideal contra o Bayern fosse o Bruno Henrique. Onde é que está esse centroavante que procura espaço? Então, eu não acho que seja o ponto do que... Se você tiver uma proposta pelo Pedro de 40 milhões de euros, você vende. Se você tiver uma proposta de 5 milhões de euros, você não vende. E ele vai ficar com o elenco, é opção para fazer. Voltando a jogar depois, quer dizer, na verdade nem é, mas estatisticamente nem é, mas é um jogador que tem importância para o Flamengo. Não acho que seja o melhor cenário vender agora. Acho que se o Felipe Luiz continuar técnico para 2026, ele pode querer montar um time novo com um atacante com características diferentes. Ele pode. Eu estava vendo aqui, fazendo uma pesquisa, inclusive foi uma matéria que eu publiquei lá no GE, à época, em 2022. Matéria publicada no dia 8 de março de 2022. O Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros por 80% do Pedro. E o Pedro estava na reserva à época, né? E o Landim, à época presidente do Flamengo, negou, rechaçou essa oferta diretamente para a Leila Pereira. 20 milhões de euros. 20 de euros na 2022, 20 milhões de euros. Quase, assim, né? 20 para 25 tem uma diferença, mas é quase o que pagou no Vitor Roque, né? Deixa eu contar uma história diferente um pouquinho. A Leila queria, o Landim não queria vender, mas a história que eu conheço é assim. O Anderson Barros marcou uma entrevista, marcou um encontro com o Marcos Braz do Flamengo, pegou um avião em São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, entrou na sala do Marcos Braz e falou: olha aqui, 20 milhões de euros pelo Pedro. E o Marcos Braz olhou para ele e falou: você está querendo me ferrar, né? Uma outra palavra. Entendeu? Tá Com essa ferrar, também, né? mas é outra. Também é outra. E ficou claro, o Palmeiras foi extremamente transparente nessa negociação. Eu também, eu não posso negociar o Pedro com você, amigão. Não dá para negociar o melhor centroavante do Brasil, que você não é titular porque o Gabigol é titular, para reforçar o meu rival.
PV, agora, acabou de publicar o Flamengo aqui, ó. Esclarecimento. O Clube de Regatas Flamengo informa que não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro, assim como nenhum outro jogador que faça parte dos planos do clube para o restante da temporada. E eu estava ouvindo um áudio agora de uma pessoa do Flamengo que me dizia exatamente a mesma coisa, que ele está nos planos do Felipe Luiz. Diante das notícias que vem circulando, papapá, aquela coisa toda, o clube informa que não recebeu proposta oficial pelo atleta. O Flamengo reforça que Pedro, assim como todo o elenco, conta com a confiança da atual comissão técnica e da diretoria de futebol. O Flamengo trata qualquer situação de saída do Pedro como especulação e que o Pedro está focado, segundo a nota aqui, na sequência do Campeonato Brasileiro, na Libertadores e também na Copa do Brasil. Então, o Flamengo esclarece que o Pedro não está à venda, não tem proposta e que ele faz parte dos planos. Esclarecimento, então, importante aí do Flamengo. Isso é agora, tá? Isso é em tempo real. Até vamos colocar na tela aí o comunicado do Flamengo, que é importante porque é um comunicado oficial. Mas você estava dizendo, PVC? Não, eu acho que o Flamengo não tem nenhum interesse em negociar o Pedro. Se chega uma proposta de 40 milhões de euros, ele pode passar a ter, mas nesse momento não tem uma proposta de 40 milhões de euros. Se uma proposta de 5 milhões de euros, não. Passa o ano que vem. Agora, o Felipe Luiz pode querer ter um centroavante de outra característica que não tem. O centroavante é o Bruno Henrique. O Plata não é centroavante. O Plata você faz o time jogar com falso 9, como foi contra o Bayern e não deu certo. Então, o Pedro pode ser um centroavante mais móvel? Pode. Ele poderia estar tendo mais chances? Ou realmente ele está devendo por essa questão física? Ou o Felipe Luiz poderia aproveitá-lo melhor? Para mim, ele não foi aproveitado no Mundial pela questão física. Sim. Ele não está suportando o tempo inteiro. Ele está voltando de uma lesão. Então, não joga por isso. Ou talvez, olha só, se estivesse jogando, jogaria o Pedro, não jogaria o Plata. Porque ele não optou pelo Bruno Henrique. Ele não optou pela velocidade do Bruno Henrique. E veja como já dissemos, já destrinchamos taticamente o jogo contra o Bayern aqui. Quando o Flamengo conseguiu escapar com bola longa do Rossi nas costas do Jonathan Tah para o Bruno Henrique correr com ele, foi quando ele criou mais chance. Ele mais incômodo criou para o Bayern. Então faz falta um centroavante que jogue no espaço. Seja forte e que jogue no espaço. Para sair da marcação-pressão que o Bayern fez, era o ideal o Bruno Henrique. Mas o Pedro não estava jogando, ele estava jogando Plata por uma questão física. Fisicamente ele não está apto ainda. E assim, eu fiz alguns jogos do Flamengo, de Copa do Brasil brasileiro, e já tive a oportunidade de conversar com o Pedro sobre essa questão da volta dele. E a sensação que eu tenho é de um jogador assim, aplicado no Flamengo, de querer voltar no Flamengo, e aí eu estou falando muito da minha percepção à beira do campo como repórter. Não vejo um jogador insatisfeito, não vejo um jogador de biquinho, querendo, reclamando, bravo, puto da vida, nada disso. Vejo um jogador querendo, quando fica aquecendo atrás do gol e o Felipe Luiz está olhando ali aquela coisa da substituição, ele é o primeiro a querer ali para ver se é com ele. E é um jogador que tem a noção de que precisa de um tempo para voltar a estar 100% fisicamente. Mas, ao mesmo tempo, aí eu vou falar do lado do atleta, do jogador, da competitividade desses caras. O cara quer estar jogando, o Pedro quer estar jogando. Só que aí você pensar que o jogador vai forçar, o jogador vai reclamar, vai fazer aquela coisa de fazer igrejinha contra o treinador e tal, não é o perfil do Pedro. Então, é isso, assim, a percepção que eu tenho do jogador ali nos jogos, no aquecimento, na hora de entrar, essa, de ter muita vontade e muito foco naquilo de ter a recuperação. E até porque, Hernan, dentro disso que você está falando, se a gente fizer aqui um exercício de reflexão e de lembrar, para ver se você pode me ajudar, com quem que o Pedro foi titular, assim, incontestável no Flamengo? Talvez com o Dorival, que o Dorival conseguiu colocar uma dupla ali com o Gabigol. Tirando isso, ele é considerado por muitos o melhor 9 do Brasil e ele não foi titular com nenhum. E ainda assim ele seguiu trabalhando, respeitando, né, fazendo dele para que ele conquistasse um lugar no time. Com o Tite? Com o Tite ele foi.
Com o Tite também foi. Mas não assim, é um que jogador que nos Renan, últimos anos foi um titular incontestável nesse Flamengo, professor. É que o Dorival fez um jogo de Pedro e Gabigol. Com o Tite, o Pedro jogava mais que o Gabigol, antes da lesão. Até ele ter a lesão, a lesão de joelho, que faz o Arrascaeta, esse é o artilheiro do time nesse ano, o Pedro tem 5 gols no ano, e fisicamente ele não está bem, ele não está pronto, por isso que ele não está jogando. Mas ele vai ser titular do Flamengo. Claro que pode o Flamengo, sim, procurar um outro centroavante de outra característica. Para alguns jogos, você ter os dois juntos, ou o Pedro no banco e esse centroavante jogar. Então a gente vai ver como... Aí, ó, tá aí o esclarecimento, né, que o Hernan Leu trouxe pra gente do Flamengo, falando isso, né, que não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro, assim como nenhum outro jogador que faz parte dos planos do clube para o restante da temporada. Diz que também que não recebeu nenhuma proposta oficial pelo atleta. Este foi o comunicado que André Hernan trouxe pra gente. Apresentou e vestiu a camisa, dando sangue, dando suor, sem negociar em nada isso. Golaço em cima do nós. O Gerson no Mundial bem, né? foi um dos melhores, se não o melhor jogador do Flamengo. E esse Mundial serviu para redimir o Gerson também. Seria injusto para ele sair como a gente viu aquela imagem, ele sendo vaiado na entrada de campo. Isso não é a fotografia do que foi o Gerson no Flamengo. Então, essa saída por uma decisão do jogador não deveria manchar tudo que ele construiu e tudo que ele entregou para o Flamengo. E, mais uma vez, uma saída do Gerson que dá um lucro expressivo para o clube e que, se fosse o jogador saindo em fim de contrato, o clube não vai ser compensado. Isso sim é sair pela porta dos fundos. Dessa maneira como o Gerson saiu, você pode criticar a condução do pai dele, algumas falas ali que desnecessárias, tornando público desentendimentos com a diretoria, mas a postura do jogador foi de sempre respeitar o clube e a instituição, e por isso eu vejo que o Gerson sai como um ídolo histórico que vai ter portas abertas para voltar no futuro. Acho que quantia? Repete só a quantia. 160 milhões de reais, 25 milhões de euros. Então, para um jogador que já está quase batendo 30 anos, sair gerando essa compensação, não dá para dizer que o clube ficou no prejuízo. Repito. 160 milhões, se você de reais. Com a metade disso, dá para você ir atrás de um bom reforço, hein? Mas qual reforço? Mesmo que seja por substituir o Gerson. 160 milhões de reais. Vai substituir e fazer 2, 3 funções como o Gerson faz, ser líder como o Gerson. Não, o conhecimento que ele tem do clube, né? Dividir em 2 contratações. Entrosamento. É isso, é pensar, mudar o jeito de jogar, não tem um jeito só de jogar, nem todo outro time tem Gerson, só o Flamengo tinha Gerson, tem que pensar com uma outra cabeça. Agora eu concordo com o Breler, ele sai literalmente sem dever nada a ninguém. Sem dever em termos técnicos, sem dever em termos financeiros. O que pegou é essa fofocaiada envolvendo o pai, envolvendo o mal-estar, que já vem de antes, né? Ele sai, na verdade, principalmente o pai acha que ele não foi valorizado anteriormente. Então, na primeira oportunidade que apareceu, e que é uma oportunidade discutível em termos profissionais, ele tem todo o direito de fazer essa opção, mas que é discutível, é torcer para manter o alto nível que o garanta na seleção, né? Porque para a seleção brasileira, o Gerson ele tem se mostrado uma alternativa bem interessante, né? Sim. Nesse setor ali de meio de campo. Então, é torcer para que, de fato, ele não caia o nível. Exato. Ele não suma. Saia do radar. Acho que esse é o grande... Ele deve ter calculado isso, né? Deve ter calculado esse risco, avaliado, botado na balança. Mas para o futebol brasileiro em si... É ruim, mas esse risco é ruim. É uma decisão, prof, que no fim das contas pode prejudicar só o Gerson. O Flamengo, não. O Flamengo não foi lesado em nada. De novo, falar, nossa, o Flamengo fez um bom negócio com essa venda, entre aspas, do Gerson, porque não foi uma venda, né? O Zenit pagou a multa. Não é um bom negócio, mas a partir do momento em que o jogador toma essa decisão, o clube tinha a multa ali garantindo, claro. O clube concordou com essa multa, então é do jogo. Isso acontece, um jogador aceitar uma proposta de trabalho é normal. E, de novo, que bom que o Gerson jogou muita bola no Mundial e que a torcida vai sair com essa última impressão dele. Porque seria muito injusto o Gerson sair achincalhado, sair como vilão, porque não... O torcedor rubro-negro tem de preservar
tudo que o Gerson significa para o clube e ainda mais por ter sido um profissional, repito, sempre honrou a camisa até o último minuto, nunca desrespeitou a instituição. Para mim foi muito exagerada essa reação de vilanizá-lo como foi antes do Mundial. Última impressão, golaço contra o Bayern, que é mais o quê? E um bom jogo dele. Um bom jogo, a dinâmica dele não foi alterada, mesmo nesses momentos de pressão de parte da torcida, isso não refletiu, não respingou no futebol dele, né? Eu só acho uma pena porque ele deixa realmente, você falou, pode prejudicar só o Gerson, talvez prejudique o futebol brasileiro, a seleção brasileira. A gente está privado de um jogador fantástico, um jogador único no futebol brasileiro. Por isso que em termos de reposição, não há. Por mais dinheiro que você tenha, você não encontra um outro Gerson. Mas vai ter. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Flamengo numa matéria do GE.com, bem interessante. Boto revela as 2 posições que o Flamengo busca no mercado para reforçar o elenco. Em entrevista exclusiva, diretor de futebol diz que esperava melhor adaptação do Juninho, comenta a negociação com Carrascal e o futuro de Filipe Luís. O diretor de futebol José Boto quer reforçar 2 posições nessa próxima janela, que abre agora no dia 10 de julho. O dirigente revelou que a intenção é acertar com reforços para o meia e para a ponta. O Flamengo busca um jogador que possa se revezar com Arrascaeta e um atacante driblador que consiga abrir defesas. O meia Carrascal do Dínamo é um dos jogadores que estão na mira. Foi feita uma pergunta para José Boto, um reforço para revezar com a Arrascaeta. Qual seria essa outra posição? Para a forma como nós jogamos e para aquilo que é a realidade onde estamos inseridos na Liga Brasileira, nós jogamos contra blocos baixos e fechados. Na minha ideia e do Felipe, algo que detectamos desde o início e vínhamos debatendo, precisamos de um ponta para conseguir abrir as defesas e driblador. Em Portugal nós chamamos de abre-latas, alguém que entre naquelas defesas muito fechadas, desequilibre e obrigue a ter, cada vez que tocar na bola, 2 ou 3 jogadores em cima. Porque, se não tiver, ele tira do caminho e abre espaço para outros jogadores. É realmente isso que procuramos. Além disso, ele não quis dar certeza que Carrascal será contratado, até porque ainda está em negociação, e ele não quer criar uma expectativa no torcedor. Sobre a adaptação de Juninho no clube, ele disse que não está sendo fácil devido à grande concorrência. É mais fácil quando a concorrência não é grande e tu tem que insistir no jogador e ter uma altura que ele vai ao encontro das expectativas que tínhamos neste caso e nós sabíamos disso. Por isso não fomos buscar um outro jogador que custasse 15 milhões de euros. Sabíamos que haveria uma altura da temporada em que ele ia ter menos minutos do que no início. Daquilo que vejo nos treinos, ele hoje está mais adaptado do que estava. Ele tem que aproveitar esses minutos que vai ter para mostrar que podemos contar com ele na temporada. Além disso, José Boto foi questionado sobre o Filipe Luís, de uma possível permanência, aumento de contrato, e ele respondeu: vocês aqui não sabem, temos andado a conversar sobre isso com calma. Não é minha forma de ser e nem do Filipe estarmos ansiosos com esse tipo de coisa, porque esse período todo fizemos coisas mais importantes do que a renovação dele e que ele põe acima das coisas pessoais dele, mas é algo que temos que conversar com mais calma. Créditos para Thiago Lima, o autor dessa matéria. Se inscreva no canal, deixa seu like e seu comentário e até o próximo vídeo.